Olá, irmãos, paz e graça. Quero compartilhar com vocês algum conteúdo bíblico e eu sei que existem várias linhas teológicas diferentes e se existem várias, não tem como todas estarem certas. Só existe uma opção. Ou uma está certa e a outra está errada, ou as duas estão erradas e a certa é uma outra, uma terceira. E existem as duas básicas, que são calvinismo e arminianismo. E eu quero propor aqui para você a minha opinião sobre qual das duas está certa ou se na verdade é uma terceira. Acompanhe comigo alguns textos que nós vamos editar. Eu vou fazer um vídeo bem curto, não vou me aprofundar para que você possa entender o que eu quero dizer. Eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo e você vai entender de que grupo você faz parte. Está escrito assim em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A primeira coisa que você precisa entender é que esse texto foi escrito por Paulo, que era um cristão, e foi mandado para os cristãos da igreja de Corinto. Então ele não está falando da humanidade inteira, porque a humanidade inteira não vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Existem no mínimo três julgamentos na Bíblia. E existe o tribunal de Cristo, existe o juízo final e existe o juízo das nações. A igreja, as pessoas que creram no Senhor Jesus, elas vão comparecer apenas para serem julgadas no tribunal de Cristo. Então ali Deus vai tratar com elas, entendeu? Ou elas vão receber pelo bem que fizeram, que cumpriram, agradaram a Deus, ou elas vão receber pelo mal que fizeram, por terem sido servos, inúteis, servos que não cumpriram a vontade do seu Senhor. Então vamos ver agora o texto que fala do tribunal de Cristo acontecendo na prática. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Está escrito assim, o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar. Qual dia? O dia do tribunal de Cristo. Aqui já é citando como vai ser no dia. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, só os cristãos vão comparecer nesse juízo, nesse tribunal para serem julgados. E eles vão ser julgados segundo as suas obras. Então, a questão não é se vai ser salvo ou não, porque a salvação não é pelas obras. Então, se vai ser analisado as obras, então a questão não é salvação, porque todo cristão, todo filho de Deus vai ser salvo, ok? Vamos confirmar isso nos próximos dois grupos, e se você é filho de Deus, você tem que estar ou no 14 ou no 15, não tem como você estar num terceiro grupo, se você for filho de Deus. Olha o que está escrito no versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, passou pelo fogo e permaneceu, não foi destruída, esse receberá galardão. Olha o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí você me pergunta, como pode a pessoa ser salva, sendo que tudo que ela fez para Deus, para Jesus, foi inútil? Ela é o que nós chamamos na Bíblia de um servo inútil. Porque fez, passou pelo fogo e não sobrou nada, ou seja, não permaneceu, não teve nenhum valor significativo. Como é que uma pessoa assim ainda é salva? A resposta é simples. É porque a salvação não tem a ver com nenhuma obra que você faz ou deixa de fazer. Como é que uma pessoa é salva? Está lá em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então esse é o motivo pelo qual esse cristão aqui do versículo 15 ele pode ser salvo.
porque ele não é salvo pelas obras que ele fez ou deixou de fazer. Ele é salvo pelas obras de Cristo. A obra redentora de Cristo é suficiente para salvar aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quando o carcereiro perguntou para Paulo ou Pedro, que farei, pois? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele não disse crê no Senhor Jesus e pratique obras. Ele não disse crê no Senhor Jesus e deixou alguma outra pendência. Ele simplesmente disse crê no Senhor Jesus. Então, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então, as obras que ele teve ou não teve, não tem a ver absolutamente com nada a respeito da sua salvação. Então, ele é salvo mesmo não tendo nada para apresentar a Deus, entendeu? Tem aqui Todavia pelo Fogo, é uma disciplina que ele vai ter, mas nós não vamos falar nisso nesse vídeo. Então, o que eu quero que você entenda? Lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao 15, nós podemos entender que existem pelo menos 3 grupos de pessoas. Pelo menos 3 grupos. Quais? Aqueles que não creem no Senhor Jesus, ou seja, eles não têm o fundamento, no caso Jesus, eles não creem no Senhor Jesus, eles não são nem salvos. Segundo grupo, eles creem no Senhor Jesus, são salvos, é os do versículo 15. E tem os do 14, que além de crer no Senhor Jesus, eles praticaram obras dignas de um galardão, e vão ter um galardão. Então, como é que isso se desenrolou para que esses 3 grupos fossem definidos? Estão aqui a humanidade inteira, né, antes da fundação do mundo. Só para deixar claro que depois nos próximos vídeos nós vamos falar sobre predestinação, como é que funciona isso na Bíblia, se existe ou não, né? Mas vamos entender como é que se separou esses 3 grupos que eu falei. Todo ser humano adulto sem Jesus, sem o fundamento, ele é sem salvação. Aqui é o grupo número 2, sem salvação. Entendeu? Aí o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu prego para os 100, a toda criatura, mas nós sabemos que não é todo mundo que crê. Então vamos supor que 70 creram, né? Aqui tem 100 bolinhas, vamos supor que 70 creram. Então eles já avançaram para aquela categoria lá, pelo menos salvo, todavia pelo fogo, aqui do versículo de número 15. Ó. Eles já estão pelo menos nesse grupo, porque eles creram no Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. E como é que eles fazem para eles irem para o número 4? Eles têm que praticar obras que glorifiquem e agradem a Deus, segundo o padrão de Deus. E não é a maior parte da igreja que vive desta maneira. É a minoria. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui está a igreja inteira, né? Aqui a igreja inteira, mas uma menor parte da igreja tem um certo zelo, um certo, como eu posso dizer, uma diligência, né, nas coisas de Deus, e eles acabam se destacando. Vou colocar aqui essas bolinhas azuis para você entender a diferença. Vou colocar esses aqui de vermelho para ficar diferente a cor dela das outras. Então nós temos 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, número 2, eles não têm nem o fundamento, não creem no Senhor Jesus. Grupo número 3, eles creem no Senhor Jesus, ou seja, eles têm o fundamento, mas ficam aqui no grupo número 3. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus, mas não tiveram obras que pudessem dar a eles um galardão. E o número 4, né, são pessoas que saíram do 2, foram para o 3 por meio da graça, né, foram salvos única e exclusivamente pela graça, mas a partir daí eles praticaram obras que glorificaram a Deus. E por isso eles vão receber, como nós vimos lá, um galardão. Ó. Se a obra que alguém edificou nessa parte, né, permanecer, passou pelo fogo, permaneceu, receberá galardão. Então, qual é o galardão que eles vão receber? Que galardão é esse que eles vão receber, visto que eles praticaram obras que glorificaram a Deus? Vamos entender o galardão lendo mais alguns textos. Então entenda os 3 grupos e você vai ver que esses 3 grupos se repetem com mais um texto que nós vamos ler. Preste atenção.